O vegetarianismo é uma corrente alimentar que exclui o consumo de qualquer tipo de carne do cardápio. São muitos os motivos que levam uma pessoa a se tornar vegetariana, como a busca por uma dieta mais saudável, a religião ou o fim da exploração animal. Que tal saber como o vegetarianismo, mais do que uma opção alimentar, é uma postura ecológica? O Ecoideias começa agora! Conversamos com o psicólogo e instrutor de yoga Fernando Perry, que é vegetariano há mais de 20 anos e nos mostra as diferentes possibilidades de se viver sem carne e os benefícios dessa escolha na própria vida. Fernando, quem pode ser chamado de vegetariano? Existem classificações diferentes. A gente costuma dizer que uma pessoa que é vegetariana é aquela pessoa que optou por retirar da sua alimentação alimentos que são de origem animal. Porém, existe até na sociedade vegetariana brasileira algumas denominações diferentes. Começaram a se aceitar, por exemplo, hoje em dia, o chamado pesco-vegetariano. Uma pessoa que ainda se alimenta de peixe, com aí uma frequência de talvez de 1 a 2 vezes por semana, e o resto da alimentação dele é todo baseado em alimentos de origem vegetal. Só não confundir um pouquinho quando as pessoas pensam em vegetariano, eles pensam que o vegetariano come só salada. Na verdade, o que é de origem vegetal não precisa necessariamente virar salada. Todas as massas, todas as tortas, castanhas, também frutas, verduras, legumes. Mas você pode fazer, hoje em dia já tem bastante gente fazendo, tem uma indústria grande crescendo. A gente tem presunto feito de soja, ou feito de glúten, ou feito de tofu. Nós temos queijo, já tem catupiry, tem doce de leite. Existe uma indústria crescendo hoje em dia que tem essas opções sem necessariamente usar um alimento de origem animal. Quais são as diferentes dietas vegetarianas? De formas gerais, porque você tem classificações diferentes e mais complexas sobre isso, você tem aquelas pessoas que se alimentam de ovos, o leite e todos os derivados do leite, como iogurte, queijo e tal. Eles são chamados de ovo-lacto-vegetarianos. Existe uma subdivisão disso de pessoas que retiraram o leite, mas continuam com os ovos, são os ovos vegetarianos. E aqueles que tiraram os ovos e mantêm o leite, que são os lacto-vegetarianos, que é o meu caso, por exemplo, eu sou lacto-vegetariano. E tem a outra divisão, que são aquelas pessoas que retiraram todo o alimento animal, são chamados de veganos, ou o pessoal costuma usar às vezes a palavra em inglês que é vegan. Então essas pessoas não se alimentam de nada de origem animal, nem leite, nem queijo, nem ovos, e geralmente eles têm uma pegada um pouco mais também de proteção aos animais, então eles acabam retirando também o mel, retiram a utilização do seu vestuário, do couro, para não usar nada de origem animal, não só na alimentação, mas também para o vestuário. Como fica a relação vegetarianismo e ecologia, vegetarianismo e política, por exemplo? Na verdade, assim, vamos pensar em escolhas. Nem todo mundo é vegetariano pelos mesmos motivos. Algumas pessoas são vegetarianas por questões religiosas. Se a gente lembrar das religiões orientais, os budistas pregam, não obrigam, nenhuma religião que eu conheço obriga, mas eles pregam uma alimentação vegetariana. Os hindus, eles são divididos meio que em castas. Uma das castas, que são os kshatriyas, que são os guerreiros, tem a permissão de se alimentar com carnes, mas as outras castas geralmente foi retirado da alimentação deles. E eles têm aquela ideia de que o animal é sagrado e tudo mais. Mas mesmo aqui no Ocidente, a gente tem, por exemplo, os adventistas que pregam uma alimentação vegetariana. Quando você vai para São Paulo, os restaurantes vegetarianos que não são Hare Krishnas, que não são dos hindus, tem uma tendência de ser dos adventistas. Então, uma grande quantidade, em São Paulo tem mais de 150 restaurantes vegetarianos hoje, talvez metade deles, pelo menos, sejam dos nossos irmãos adventistas. Algumas pessoas são vegetarianas
por questões ecológicas. Muita gente, quando começa a estudar ecologia, se toca que é muito difícil você ser ecológico se você ainda não pensa em todas as faces dessa visão ecológica. Como, por exemplo, não é o simples fato de você comer a carne, mas o fato de o que é preciso para produzir essa carne, em questões de quantidade de água. A carne, não vamos pensar só na carne da vaca, nós temos aí os carneiros, temos os porcos, temos as aves, mas quanto a gente precisa de água para esses animais beberem e para fazer a higiene desses animais. Quanto de comida esses animais precisam e que tipo de comida eles comem. Basicamente, eles se alimentam de vegetais, se alimentam de cereais. E a quantidade de cereal que eles se alimentam não é equivalente depois à quantidade de carne que ela produz para ser alimento. Um animal come muito mais cereal do que ele acaba fornecendo como alimento quando ele é utilizado para comer. Além dessa questão da água que é utilizada e da quantidade de comida que ele usa para se alimentar, a gente tem uma questão que é grande, especialmente no gado maior, que é o desmatamento. Para você conseguir ter um espaço grande para os animais ficarem, você precisa cortar as árvores, você precisa limpar isso. Muito do desmatamento que a gente tem aqui é da indústria madeireira e da agropecuária. Além dessa questão agora da ecologia, algumas pessoas que às vezes nem se importam tanto, não tem a ver com religião ou não se importam tanto com a questão ecológica, mas tem uma empatia muito grande com os animais. E aí tem uma proteção dos animais, geralmente são chamados de abolicionistas. Eles falam que, inclusive, você ter pássaros em gaiola, da gente manter o animal em cativeiro, de você criar alguns animais, acabam sofrendo bastante no processo de produção de carne. Talvez os dois mais conhecidos sejam o foie gras, que é aquele patê do fígado do ganso, que ele tem um procedimento meio brutal com o animal para ele conseguir comer a quantidade de comida que ele precisa para dar aquela qualidade para o alimento. E o outro seja a vitela, que em alguns casos, em alguns países, ela é feito um animal que é feito em confinamento. Ele é empobrecido a alimentação dele de ferro para que ele tenha anemia e a carne dele não escureça e fica mais macia. E ele é criado num ambiente que ele não se mexe, ele não fica nem em pé para não fortalecer os músculos e deixar a carne dele mais macia. Então, assim, tem alguns processos de produção de animal que são bem violentos. E esse pessoal tem uma empatia muito grande com os animais e acabam tirando a alimentação dos derivados aí dos produtos de origem animal, justamente porque eles querem proteger ou eles querem não causar esse tipo de sofrimento para o animal. Depois do intervalo, batemos um papo com a nutricionista Bianca Valim, que nos conta sobre o processo de se tornar vegetariano e os cuidados com a saúde de quem opta pela alimentação sem carne. O Eco Ideias volta já! A nutricionista Bianca Valim atua com alimentação saudável, unindo diferentes saberes e práticas, com o objetivo de disseminar a qualidade de vida, respeitando a natureza. Bianca, o que o onívoro, aquela pessoa que come de tudo, deve fazer para se tornar vegetariano quando ele quer se tornar vegetariano? Bem, o mais importante é a pessoa saber combinar os alimentos, né? Acontece muito das pessoas quererem se tornar vegetarianas, deixarem de comer as carnes. É retirar a carne do prato, o peixe. Isso, e não saber combinar os alimentos. Então, o que ocorre com o corpo? Com o passar do tempo muitas carências vão surgindo e a pessoa acaba comendo um excesso de gordura, que normalmente é queijos, leite, derivados, né? Que tem esse excesso de colesterol. E também cai muito nos carboidratos refinados, pela falta, da proteína. Então, sabendo combinar os alimentos vegetais, consegue suprir,
né, a falta da carne. E é importante também ressaltar que a partir do momento que a pessoa faz a escolha de não comer mais nenhum tipo de carne, que é o vegetariano, não ficar buscando a carne em outros alimentos, né? Que seria, por exemplo, a carne de soja, o hambúrguer, que esses alimentos são muito processados, são ultraprocessados e não são saudáveis. E você acha que para a pessoa ter uma eficácia, né, nessa vontade de conseguir se tornar vegetariano, a retirada da carne ela deve ser brusca ou deve ser gradual? É muito individual, né? Tem pessoas que fazem a opção de tirar, nunca mais comer nenhum tipo de carne, mas a maioria das pessoas para com a carne vermelha, depois para com as carnes brancas e por último o peixe. Muita gente diz ser vegetariano, mas come peixe e não é. A pessoa vegetariana é que não come nenhum tipo de carne. E Bianca, né, muita gente associa o vegetariano com anemia, com fraqueza. Isso é mito, né? É um grande mito. Não quer dizer que a pessoa ser vegetariana vai ter anemia e nem que o onívoro não vai ter anemia. 1/3 da população mundial tem anemia. 40% das gestantes e das crianças no mundo tem anemia. A maioria não sabe, né? Então, assim, não quer dizer também que se você comer alimentos ricos em ferro, você também não vai ter anemia, porque é uma questão de biodisponibilidade de alimentos, né? O seu corpo tem que estar equilibrado para você comer um alimento rico e ele está absorvendo. E quais são os alimentos que são mais indicados para evitar anemia? Ricos em ferro vegetal, né? Nós temos o ferro M, que é o ferro da carne, né, que nós encontramos na carne, e ferro não M, que é o ferro vegetal. As maiores fontes são folhas verdes escuras, vegetais verdes escuros, as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, cereais integrais, e nós temos também as oleaginosas, as castanhas, e temos também uma das maiores fontes que a gente indica as pessoas comer também são o gergelim, a forma de tahine também, são das fontes de ferro vegetal. Em relação a B12, né, para aqueles que são veganos, como alternar a ausência da B12 e trocar isso na dieta vegetariana, vegana no caso? Para vegano que não consome nem leite, derivados e nem ovos, não tem a fonte de B12. Então é recomendado a pessoa fazer uma suplementação, porque a deficiência, a carência, né, com o passar do tempo, pode vir a levar a algumas doenças, é crônica, né? Bianca, em relação à soja, existe muita polêmica, né, em relação a esse grão, por conta de que muita gente fala que traz benefícios, que traz malefícios, que tem muita soja transgênica hoje também, é o grão que é mais transgênico no Brasil hoje, né? Qual a sua opinião enquanto nutricionista em relação a isso? Bom, realmente nós temos duas linhas hoje, né? A soja, que é a maioria, porque o Brasil é o maior produtor de soja mundial, né? Então nós temos a soja, os estudos que mostram o benefício da soja, mas esses estudos são patrocinados pelas indústrias e agricultores, né, secundários, e as pessoas que vão atrás realmente de saber qual é o benefício ou malefício da soja. Então a soja, para ela ser consumida de uma forma saudável, somente na forma fermentada, orgânica, né? Porque se não for orgânica, ela é transgênica e a gente sabe já dos malefícios do transgênico. Então o shoyu, o miso, o tempê e o natto e o tofu um pouco também pode ser consumido da forma fermentada. O problema da soja não fermentada é que ela tem muitos fatores antinutricionais e esses fatores fazem a inibição da absorção dos minerais, do cálcio principalmente. Então, com o passar do tempo consumindo diariamente a soja, ele vai descalcificando e vai gerando algumas doenças, né? Infelizmente no Brasil, por conta do marketing da indústria, traz muito o consumo da soja industrializada, que é na forma de leite de soja, hambúrguer de soja, carne de soja, e esses alimentos não são naturais, não são saudáveis, eles são vendidos como saudáveis,
mas eles não são saudáveis, eles são cheios de substâncias aditivos químicos e com o passar do tempo eles trazem muito malefícios. Alguns estudos já mostram crianças que consomem soja e que desenvolvem a puberdade muito mais cedo, né? Mulheres também que têm vários tipos de problema. Então a soja somente na forma fermentada e orgânica. E qual seria o prato ideal para um vegetariano? O que deveria constar? Quais os legumes, o arroz com feijão, não? Um prato equilibrado. Equilibrado para o almoço, por exemplo. É a combinação ideal. Então tem que ser um grupo de cereal, pode ser ou arroz integral, ou uma quinoa, aveia, amaranto, junto com uma leguminosa, né? Pode ser feijão, qualquer tipo de feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. Essa combinação dos dois, que é a combinação do brasileiro, seria arroz com feijão, é a combinação perfeita, né? Que faz a proteína completa. É uma porção grande de vegetais folhosos verdes escuros, cru, para a fonte de ferro, junto com a vitamina C temperada. Quanto mais colorido, melhor. Então, uma cenoura ralada, ou uma beterraba, um legume, né? É um prato e a gente não pode esquecer também das sementes. Então você pode pincelar com, por exemplo, uma porção de chia ou de semente de girassol, de gergelim, que você já vai ter a fonte de gorduras saudáveis. No próximo bloco, conversaremos com a blogueira Paula Lume, responsável pelo site Presunto Vegetariano, que tem milhares de visitas em seus vídeos, nos quais ensina receitas sem nenhum tipo de carne. O Eco Ideias volta já! Batemos um papo com a designer Paula Lume, que faz sucesso na internet compartilhando receitas vegetarianas. Paula, como você se tornou vegetariana? Bom, foi em 2009, ainda na época do Orkut, que uma amiga minha compartilhou umas fotos de animais mortos, vendidos aos pedaços na China. Eu fiquei horrorizada com aquilo, principalmente porque meus pais sempre tiveram animais em casa, adotavam animais de rua. Eu achei um absurdo tudo aquilo. Aí depois eu parei para pensar, mas por que que eu tenho dó do cachorro e do gato, mas eu não vou ter da vaca, do frango, do porco? Aí eu resolvi cortar, pesquisei sobre o vegetarianismo, assisti uns documentários e foi que eu resolvi me tornar vegetariana. E hoje você tem um blog que faz bastante sucesso no meio vegetariano, né, que é o Presunto Vegetariano. Como que nasceu o blog e o porquê desse nome tão curioso? Bom, o blog surgiu em uma época que eu estava meio insatisfeita com o meu curso, que eu fazia na época, que era design de produto. Eu estagiava na época, mas eu estava meio assim, eu não me sentia realizada. Aí o meu noivo, ele na época estava fazendo um blog para ele de ilustrações, aí ele me incentivou a fazer um blog para eu compartilhar receitas, que era algo que eu gostava muito, mas eu não tinha oportunidade de fazer gastronomia por ser um curso caro. Então eu sempre cozinhava bastante e ele falou assim, por que você não compartilha com as outras pessoas? E surgiu em 2011 e desde então a gente está produzindo conteúdo. Bom, depois a gente tanto pensar em que nome colocar, a gente acabou indo no mais óbvio pra gente. Porque quando você vai em alguma padaria, alguma cantina, a gente pergunta se tem alguma coisa sem carne, eles sempre oferecem, tem esse de presunto e queijo, ou tem esse de peixe. Aí a gente acabou pegando de presunto porque é um ingrediente super versátil e a gente também queria passar essa ideia no blog e foi isso. E como que tem sido a resposta do público para o seu blog e para os seus vídeos também, né? Que você também tem vlog. Bom, eu fico muito feliz quando o pessoal vai falar pra mim que
se tornou vegetariano ou vegano através das minhas receitas, porque eu não faço apologia ao vegetarianismo no meu blog. Eu gosto de mostrar que existem opções deliciosas sem a carne, e eu fico muito feliz quando as pessoas vêm falar para mim que mudou o hábito alimentar, está se alimentando de forma mais saudável, tem uma alimentação mais rica por causa do blog. É gratificante. E você vê um aumento de pessoas buscando, então, receitas vegetarianas? Sim, eu acompanho isso através do número de visualizações, o aumento das buscas pelas receitas, que eu tenho controle lá no blog, e eu vejo que a procura está aumentando. E depois que você se tornou vegetariana, como que você sentiu as mudanças no seu corpo, né? E também de posicionamento, de repente, na hora de comprar um produto? Bom, eu me senti mais disposta quando eu acordava, me sinto mais leve depois que eu como, principalmente. E na hora de comprar produtos, eu comecei a ter um pensamento mais crítico. Eu começo a observar os ingredientes, aprendi a olhar isso, e inclusive parei de comprar produtos com couro, o que eu usava sem pensar direito. Foi isso. E qual seria uma dica sua de receita para compartilhar com a gente? Bom, tem um mini bolo de maçã e banana que eu gosto muito, e uma galera também. Eu fiz essa receita para uma campanha de doação de sangue no ano passado e foi super bem recebida. Escolhemos uma receita bastante saborosa e nutritiva, um mini bolo de maçã e banana. Primeiramente, pré-aqueça o forno a 210 graus e coloque as forminhas de papel na forma. Em seguida, descasque 3 maçãs e coloque as cascas em um liquidificador. Adicione meia xícara de água, meia xícara de óleo vegetal, uma colher de sopa de suco de limão e meia xícara de banana nanica amassada. Bata até ficar uma mistura homogênea. Pique as maçãs em cubinhos e coloque em uma vasilha. Adicione meia xícara de uvas passas, uma xícara de açúcar mascavo, uma colher de chá de canela em pó e uma xícara e meia de farinha de trigo integral. Adicione a mistura do liquidificador e mexa até ficar uniforme. Acrescente uma colher de sopa de fermento em pó, misturando novamente. Coloque nas forminhas e leve ao forno por 25 minutos ou até assar por completo. Está pronto! Com esta dica, o Ecoideias fica por aqui. Para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site www.tv.nesp.br/ecoideias. Até o nosso próximo programa!